Outro dia, aqui, num dos nossos programas, o Lobão me disse o seguinte: o Lobão fez um discurso muito bravo, muito enérgico contra o meio ingresso. A meia entrada, é. A meia entrada. Meio ingresso, a meia entrada, né? O que você pensa, Odilon? Você que produz, você escreve, você interpreta, você tem diferentes manifestações e interpretações artísticas em diferentes espetáculos, mas enfrenta em todos eles a mesma coisa. A meia entrada. Meia entrada é uma coisa que só existe na cultura, né? Tem meia entrada na escola? Seria bom se tivesse meia entrada na escola, né? Meia entrada em livro? Também não tem. Então é uma distorção. Isso aconteceu num período em que o cinema não estava indo muito bem, produtores lá no passado estavam, olha, vamos criar uma coisa para trazer o estudante para o cinema. Bacana, uma promoção. Tá certo? Promoção? Tá. Ok. Promoção a gente pode fazer o que quiser. Inclusive no teatro a gente faz ingressos até abaixo da meia entrada. O problema é quando você é obrigado a dar meia entrada. É o único setor produtivo do país que é obrigado. É regulação. Fala assim, no Brasil não tem regulação de preço. Tem. Na cultura tem. É regulação de preço. Lei. Você tem que dar. Tanto é que para a gente se livrar das milhares de leis de meia entrada que existem, estaduais, municípios, cada município, cada estado faz a sua lei. E a gente foi deixando. Culpa nossa. A gente foi deixando, sendo permissivo com isso. E aí virou uma festa. É que em muitas situações a promoção virou permanente, né? É isso. E promoção normalmente tem data. Você compra até promoção de passagem de avião. Olha, hoje tem que comprar. Hoje tem desconto de 5, 10, 20, 50%, sei lá o quê. Quem comprar essa geladeira hoje vai pagar tanto menos. A gente vê o anúncio. Mas tem começo, meio e fim. Mas é lei de oferta e demanda, né? Quer dizer assim, se o avião está meio vazio, eles não estão conseguindo botar gente, preço cai lá embaixo. Se o avião está lotado, é lei de mercado, é assim. E os preços dos ingressos no Brasil são muito baratos. Aí você fala, nossa, mas o ingresso é muito caro. A gente fala assim, caro comparado com o quê? Comparado com uma calça jeans? Comparado com um celular? Comparado com... Não. Aí você vai ver quanto ele é barato. E as pessoas gastam com sair, uma noitada de chopp, pizza e tal. Aí você vai ver que ele não é tão caro. Ele é um dos ingressos mais baratos do mundo de teatro, é aqui no Brasil. É mais barato que muitos países da América Latina. E então a questão da meia entrada é isso, que a gente é obrigado. E nenhum outro setor produtivo no Brasil é obrigado a dar. Então quando você fala assim, mas a casa está lotada, só que a grande maioria dos ingressos são todos meia entrada. E você tem distorções, né? Organizações que têm autorização para emitir a carteirinha de estudante, não tem nenhuma preocupação. Mas não mais. Se a pessoa... Não mais, porque finalmente, alguns anos atrás, a gente trabalhou para conseguir uma lei federal. Porque como a gente não conseguia acabar com a meia entrada, porque a ideia não é acabar com a meia entrada. A ideia é que cada produtor controle o seu fluxo. Faça a promoção como acha que deve fazer. Se eu estou com a casa vazia, você acha que eu não vou fazer ingresso? Por isso que eu digo que a gente faz ingresso até mais barato que a meia. Se o teatro é muito grande, tem muito lugar, eu faço ingresso mais barato em um determinado setor, algum outro setor. Tem ingresso disponível em vários preços. Agora, se eu estou num lugar pequeno, que eu não tenho espaço, aí eu tenho que fechar a conta, você tem que manter o preço um pouquinho melhor. Mas se a peça estiver indo bem, se o show estiver indo bem, se eu não tiver, não vou mandar público para casa por causa de dinheiro. A gente sempre abre a promoção de acordo com a oferta. Então, como existia lei municipal, federal, olha, tem meia entrada para bombeiro, polícia, professor, que eu acho, inclusive professor é uma que, mesmo que não tenha lei, a gente sempre abre meia entrada e promoção para professor, que eles são os formadores, eles têm que ter acesso à cultura. Mas tem para acho que tem mais de doador 60, de sangue. 65.
Doador de sangue? De algumas cidades. Doador de sangue, artista de circo, sei lá, estou inventando. Mas qualquer coisa. Tem entrada pra, o político faz a doação com o chapéu alheio. Ele faz. Então, houve um movimento, criou-se a Lei Federal de Meia Entrada. Que a Lei Federal diz aí, então, só 40% da casa você é obrigado a dar a meia entrada. Os outros 60% você pratica como você quiser. Essa lei, uma lei federal, ela é guarda-chuva, ela envolve todas as outras. Então, o Estado aqui pode... Não, mas tem uma lei federal, nós vamos seguir a federal. Então, o produtor tem esse apoio hoje, a gente pode usar assim. Mas eu só uso se eu quiser. Se eu uso se for interessante para mim. Porque se eu não estiver enchendo a casa, se eu não tiver público, eu vou abrir, vou fazer promoção mais barata. Aí me dá o direito eu escolher como eu faço. O Lobão falava assim, o governo devia pagar o restante do meu ingresso. Sim. Por que o governo não paga? Por que eu, que sou o artista, que estou bancando o espetáculo, que estou correndo todos os riscos, sou obrigado a vender meia entrada para um monte de gente? Mas você sabe que muitos jornalistas, seus colegas, não entendem isso. Eu sei. Tem muitos jornalistas que... uma vez eu lembro que eu escrevi até para uma coluna do Globo, de um jornalista que escreveu falando que é absurdo o negócio que tirar, limitar a questão da entrada. Eu escrevi para ele assim, mas olha, me diga uma coisa, mas por que o ônibus é subvencionado, a passagem de ônibus é subvencionada, eles fazem mais barato, mas o governo subsidia o restante? Por que para o transporte vale e para a cultura não? Aí fica aquelas coisas, não, porque não é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa sim, é igual. Se o governo te obriga a subsidiar, a fazer um desconto, então ele que te deu, aponte uma fonte de recursos para complementar aquilo. Né? É isso. E essas coisas no Brasil, a partir de um certo momento, as coisas são implantadas e aí ninguém mais quer botar a mão no vespeiro, né? Acho que poderia ser feita uma discussão em torno disso e você falar, então nós vamos fazer o seguinte, neste ano, no ano que vem, ainda está valendo a meia entrada. Depois, no outro ano, já vai mudar para tal coisa. No outro ano muda para tal coisa, por exemplo. E aí, daqui a 5 anos, não tem mais meia entrada. Mas quem que tem a coragem de botar o dedo nisso? Então, mas o dedo quem mexe com muita gente. Mexe com a UNE, a União Nacional dos Estudantes, com as entidades que ganham dinheiro vendendo carteirinha de estudante. Infelizmente, essa é a verdade. Então, para os governos é complicado você mexer nisso. Mas, por exemplo, você quer ver uma discussão que é interessante? Fala-se muito você sabe que a Lei Rouanet, voltando a falar ela, a Lei Rouanet ainda é uma lei de incentivo, ela te dá a possibilidade de captar recursos, ela não te dá dinheiro. Ela diz assim, dá um documento dizendo, você pode ir nos patrocinadores buscar recursos. E o patrocinador dá, se quiser. Se não quiser, não dá. E o que ele der, depois ele abate no imposto de renda que ele iria pagar. Que ele iria recolher. É isso aí. É um incentivo como qualquer outro. Maravilha. Mas o governo, para te dar esse papel dizendo você pode estar autorizado a utilizar a Lei Rouanet, na Lei Rouanet tem lá uma série de contrapartidas. 10% dos nossos... de uma lotação de uma casa tem que ser gratuita. 10% grátis. Gratuita, ok. Para formação de plateia. 10% tem que ser a preço popular, mais baixo do que a meia. Hoje é a R$ 42,00. 10% a R$ 21,00, que já é a distorção da distorção. É a meia do preço mais popular que tiver. Porque qualquer preço que tiver tem que ter meia, por causa da lei da meia entrada. Então se o meu preço, digamos, é R$ 80,00 o ingresso, a meia eu vou botar 90, para entender a conta. A meia é 45. Eu sou obrigado a fazer 10% da casa a 42, 10% a 21, 10% gratuito. Então você vê que tem quase 40% e 10% você tem para imprensa, patrocinador, para divulgação, para dar para o patrocinador. Então você tem quase 50% da bilheteria
comprometida. Com preço distorcido. Você pega 100 lugares a R$21 a R$2.100. Que são os que vendem primeiro. Duas garrafas de cerveja. Cara, 2 garrafas de cerveja de 600 ml que você compra em alguns bares aí, a R$10 cada uma, dependendo da marca, dependendo da promoção. Aí então assim... É um absurdo. Então veja, na cultura a gente tem um imposto que ninguém tem, que é a meia entrada, porque a meia entrada é um imposto. É um imposto de 50% sobre o teu produto. Não tem... Eu queria que me aponte qual é a outra... Alguém que tem um imposto de 50%. Não tem. Aí tem as contrapartidas, pela Lei Rouanet, porque a lei de incentivo, 10% de... Beleza. Como eu falei, nós temos 0,45% só de fatia de lei de incentivo fiscal do país. Né? Mas a indústria automobilística, a linha branca, geladeiras, tudo bem tem incentivo. Eles dão contrapartida? Dão 10% de gratuito, 10% de carro gratuito, você já viu isso? 10% de geladeira gratuito, 10% de televisão gratuito, 10% de roupa, de carne, de tudo. Por que só com a cultura? E faz tempo isso, hein? Não. E faz então, tempo isso. Eu costumo falar isso, só para as pessoas refletirem um pouco. Você vê que é uma coisa que tem um mau entendimento aí da importância que a arte, a cultura e a educação têm por país. Você tem que fazer esse trabalho de formiguinha dentro da tua limitação ao final dos teus espetáculos, entregar para as pessoas um outro tipo de informação para ajudar a esclarecer. Só através da arte, da cultura e da educação que uma sociedade se desenvolve social e economicamente. Não tem outra saída para o nosso país. Não adianta botar a polícia na rua. Você tem que dar educação, você tem que dar arte e cultura para trazer reflexão. A Beatriz Segal, nossa colega, querida amiga, ela falava assim que a escola te ensina a ler, mas é só através do teatro e da cultura que você aprende a entender o que está lendo. E é verdade. Traz reflexão. E é verdade. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.